Já parou para pensar o que é perder absolutamente tudo? Sua casa, sua nação, sua própria identidade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa história muito poderosa sobre uma comunidade em crise, um povo no exílio que busca, sim, desesperadamente um caminho de volta para casa. Essa é a história que o livro de Baruque nos conta. Vamos direto para o cenário. A situação aqui é de desolação total, tá? A gente está na Babilônia, já no 5º ano do exílio. O povo de Judá foi arrancado à força da sua terra, viu sua cidade sagrada, Jerusalém, ser queimada e agora eles vivem como prisioneiros. Esperança nesse lugar é uma coisa bem rara. Então, quando Baruque lê as palavras desse livro para eles, a reação é imediata, é visceral. É um choro coletivo, todo mundo jejuando, orando. Isso aqui não é um luto silencioso, não. É uma explosão de dor, sabe? A dor de um povo que perdeu literalmente tudo. Ok, vamos tentar entender o que essa catástrofe realmente significava. O ponto central era a perda completa de soberania. Um povo que antes era super orgulhoso em Jerusalém, agora era cativo, forçado a viver sob o comando do rei Nabucodonosor. E o que é fascinante aqui é essa mudança de identidade. Eles passaram de governantes a governados, e esse livro não é só sobre o sofrimento deles, mas sobre a busca para entender a causa desse sofrimento. E uma pergunta não sai da cabeça deles. Por quê? Por que isso aconteceu com a gente? E como é que eles começam a responder essa pergunta? Olha, a resposta não vem culpando os outros, mas sim olhando para dentro. O que vem a seguir é uma das confissões nacionais mais profundas e honestas que a gente pode encontrar. Essa frase aqui é o ponto de virada. Não tem desculpa, não tem tentativa de jogar a culpa nos inimigos, nem mesmo em Deus. É uma aceitação direta de responsabilidade. Eles dizem, o Senhor é justo, a vergonha é nossa. Esse é o primeiro passo, e é um passo crucial nessa jornada. E o texto chega a detalhar a anatomia dessa queda em passos bem claros. Primeiro, a admissão. Nós desobedecemos. Depois, nós nos recusamos a ouvir a sua voz. Em seguida, eles reconhecem que seguiram os próprios corações teimosos. E a consequência inevitável de tudo isso? A calamidade os perseguiu. Simples assim. Então, o ponto principal é este. O apelo deles não é baseado em algum mérito que eles acham que têm. De jeito nenhum. Eles sabem que não merecem ser salvos. A súplica é um pedido desesperado, baseado unicamente na esperança da misericórdia divina. Bom, o problema foi diagnosticado. E agora, onde é que se encontra uma solução? A resposta do livro é clara. Eles precisam de sabedoria. Começa então uma busca pela única coisa que pode de fato restaurá-los. Mas essa é a grande questão, né? Onde exatamente a gente encontra a sabedoria? Se tudo o que eles conheciam foi destruído, onde é que eles podem procurar por um guia confiável para o futuro? E de uma forma bem poética, o livro começa mostrando onde a sabedoria não está. Ele vai eliminando, uma por uma, todas as fontes de poder do mundo. Ela não está com os governantes das nações, nem com quem acumula ouro e prata, nem mesmo com os famosos gigantes da antiguidade. Não dá para comprar dos comerciantes ou encontrar em histórias. Ninguém pode subir aos céus ou atravessar o mar para pegá-la. E só depois de eliminar todas essas opções é que a resposta aparece. A sabedoria, veja bem, não é uma descoberta humana, ela é divina. Somente aquele que sabe todas as coisas a conhece. E o texto diz que ele, depois de encontrar o caminho do conhecimento, a deu para o seu povo. A sabedoria, então, desceu à terra e viveu entre as pessoas. E aqui está a conexão crucial. Para Baruque, essa sabedoria divina não é um conceito abstrato, um segredo escondido. Não, ela é o livro dos mandamentos de Deus, a lei que dura para sempre. O caminho de volta para casa é o caminho da lei. É aqui que a história atinge o seu clímax emocional. A narrativa muda e usa uma metáfora incrivelmente poderosa. Jerusalém, a cidade destruída, ganha uma voz e fala como se fosse uma mãe para os seus filhos perdidos no exílio. Primeiro, a gente ouve a voz da dor. Jerusalém está de luto. Ela se descreve como uma viúva, desolada por causa dos pecados dos seus filhos que foram levados para longe dela. É a voz de uma mãe de coração partido, pura e simplesmente. Mas de repente, algo muda, e muda drasticamente. O tom de Jerusalém se transforma. De mãe enlutada, ela se torna uma profetisa cheia de esperança. Ela declara que, do mesmo jeito que os enviou com luto e chorro, Deus os trará de volta com alegria e felicidade para sempre. A promessa é de uma reunião
feliz. A mensagem é muito clara. Tire a sua roupa de luto, Jerusalém. A dor não é o fim da história. Seus filhos estão voltando para casa e o choro vai se transformar em alegria eterna. Só que essa esperança precisa ser protegida. E a obra termina com um aviso bem direto e prático, conhecido como a Carta de Jeremias. É quase um guia de sobrevivência para os exilados, alertando sobre as tentações do novo lar deles, a Babilônia. O argumento principal é construído num contraste muito forte. De um lado, os ídolos da Babilônia, feitos por mãos humanas, incapazes de falar, de se mover ou de se salvar. Do outro lado, o Criador, aquele que comanda os raios, ordena as nuvens e dá vida e fôlego a tudo. E aqui o texto fica incrivelmente afiado, usando a sátira para expor o quão absurda é a idolatria. Pensa só, os ídolos precisam que os sacerdotes limpem a poeira do rosto deles. O ouro é roubado e usado para pagar prostitutas. Eles são vestidos com roupas caríssimas, mas são comidos por vermes. A comparação final é brilhante. Eles são como um espantalho num campo de pepinos, ou seja, completamente inúteis. No final das contas, a mensagem que fecha a obra é esta: a verdadeira segurança e a verdadeira esperança não podem ser encontradas em coisas sem vida e sem poder. Colocar a confiança em ídolos, em criações humanas, é o caminho errado. É o caminho que leva de volta para o desastre. Então, quando a gente olha para o livro como um todo, o que o livro de Baruque nos mostra é uma jornada que atravessa o tempo. É um movimento que sai das cinzas do exílio, passa pela dolorosa autocrítica, pela redescoberta da sabedoria e, finalmente, chega na esperança inabalável da restauração. E toda essa história nos deixa com uma pergunta que ecoa através dos séculos. Uma pergunta que é tão relevante hoje quanto era lá na antiga Babilônia. Em tempos de crise, seja pessoal ou coletiva, onde é que a gente busca por sabedoria e esperança?